todos! Estamos aqui mais uma vez nesse projeto lindo sobre representatividade nas altas habilidades. Eu sou Gelaine Souza, sou neuropsicopedagoga, clínica institucional, sou pedagoga também formada pela UF, sou professora na rede pública municipal de Duque de Caxias. Hoje atuo no AEE para altas habilidades ou superdotação. Hoje nós temos uma convidada incrível, Patrícia Neumann, é psicóloga, ela vai se apresentar daqui a pouquinho. É uma mulher que eu admiro muito porque tem um trabalho muito legal, né, voltado também para os estudos em relação à mulher negra, né, com esse recorte racial aí e de gênero também, muito importante, que eu acho que a gente precisa estar falando o tempo todo sobre isso. E hoje ela vem para falar com a gente um pouquinho sobre os desafios socioemocionais da mulher negra superdotada. Boa noite, Luana. Boa noite, Tiago, Gisele. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando a Patrícia entrar para chamá-la, que ela vai se apresentar também para vocês. Vai ser muito legal esse momento. Incrível. Eu estou muito feliz em receber a Patrícia. Ela é uma mulher... Oi, Gisele, boa noite. Ela já vem aí trazendo muitas contribuições, né, para as questões das altas habilidades, a superdotação. Boa noite, Luana. E é isso aí. Eu espero que vocês curtam esse momento. João, boa noite, seja bem-vindo. Espero que vocês curtam bastante, que vocês aproveitem, que vocês aprendam muitas coisas e que vocês reflitam também sobre toda essa temática que a gente vai estar trabalhando hoje, que eu acho muito importante para todos. Boa noite, Gesilene. Seja bem-vinda. Boa noite, Lucas. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aí na caixinha de perguntas, que depois a gente vai fazer as perguntas para a Patrícia Neumann, tá? A gente quer responder o máximo de dúvidas possíveis que vocês tenham. A gente tem muita coisa para conversar hoje sobre essa temática, né? Às vezes as pessoas acabam pensando que, por conta do recorte de gênero, acho que não vai aprender, né, alguma coisa, ou que não cabe a si nessa questão, mas é muito importante. A gente vai trazer, né, aspectos que são gerais, como aspectos em relação ao recorte de gênero, né, relacionado à mulher, né, ao recorte racial também relacionado à raça, né? Então a gente vai estar pensando aí na mulher negra, mas também falando de aspectos que são compatíveis com qualquer outra mulher. Então vale a pena você ficar, assistir, participar, tá? É muito importante que todos reflitam sobre essa temática para a gente poder cada vez mais incluir as pessoas, né, dentro da sociedade, e incluir de uma forma positiva e de uma forma compreensiva, né, e acolhedora. Estamos só aguardando a Patrícia entrar. Daqui a pouquinho ela está aí para falar um pouquinho com a gente. Patrícia, se estiver acompanhando, dá um oizinho aí para a gente ver que você está aí, para eu poder te chamar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Vamos ver se ela... Olá, Patrícia, ela entrou. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, Lúcia. Olá, que felicidade! Que bom que deu certo.
que às vezes acontece dessas, né? Bem na hora que a gente vai usar, às vezes acontece alguma coisinha. Que bom É que deu tudo certo. verdade. Deu sim. Então, Patrícia, eu queria que você se apresentasse. Eu já falei um pouquinho sobre mim, mas eu queria que você falasse sobre você, né? Quem é a Patrícia Neumann? A maioria já conhece, né? Mas a gente tem muitas pessoas que estão começando a se descobrir agora, enquanto pessoas Sim. superdotadas, né? E às vezes ainda não sabem quem é a Patrícia. Então, acho que seria bem legal você se apresentar, tá? Falar um pouquinho dos seus projetos, para depois a gente entrar na temática. Tá bom. Bom, eu vou fazer um resumo então, porque, como sempre, tem muita coisa para se falar, sobretudo no âmbito quando envolve a superdotação, né? Mas, assim, muito Sim, brevemente, né? Então, a minha formação, né? Eu sou formada em psicologia, é a minha primeira formação. Depois eu me formei em filosofia também. Nesse tempo, eu fiz o mestrado em educação, então na época que eu estava cursando filosofia, eu tinha terminado psicologia e já fui direto para filosofia, assim, no ano seguinte, né? Então terminei uma graduação, já emendei na outra, na sequência. E acabou dando tudo certo que eu também entrei no mestrado junto. Então eu fiz o mestrado e a graduação de filosofia juntos, na época. E de lá para cá, eu venho estudando e me aprofundando na área da superdotação. Então, já tem aí alguns anos que eu estudo a área, né, e que me dedico à pesquisa. E os temas que eu venho estudando, eles foram também, digamos, foram mudando, né, ao longo do tempo. E eu fui, na verdade, correlacionando um tema com o outro. Então, por exemplo, a questão da interseccionalidade, né, que envolve o estudo de vários elementos, né, da constituição de vida de uma pessoa, que envolve as questões socioeconômicas, no caso, a classe social, né, envolve as questões raciais, as questões de gênero e outras mais, né? Hoje a gente pode estar também interseccionando com a questão da neurodiversidade. Eu comecei a ter contato com a, a interseccionalidade no mestrado. Curiosamente, eu nunca ouvi falar disso na minha graduação, na época, de psicologia, né? Então, na época, não se falava dessas questões, não se discutiam essas questões, eu nem ouvi falar. Eu só fui saber que isso existia no mestrado, porque felizmente eu tive um professor que pesquisava essa temática, eu tive uma disciplina com ele no mestrado, então aí eu fiquei sabendo que existia nome para algo que eu já me interessava, porque aliás, na graduação de psicologia, por mais que eu não tivesse ouvido falar disso, eu já via a necessidade de fazer essas relações. Então, eu no estágio, no último ano, eu fiz um estágio e eu já levei em conta as questões de gênero. Ainda não tinha inserido as questões raciais, mas eu percebia que eu já estava caminhando para isso. E, felizmente, né, eu tive essa felicidade de encontrar um professor no mestrado que estudava isso e trouxe para minha formação essas questões. Então, de lá para cá, eu venho gradualmente crescendo, né? Então, aí, entrando mais profundamente na superdotação, fui aprendendo mais a respeito e fui sempre pesquisando, sempre curiosa com temas diferentes daquilo que eu já estudo. E aí eu fui vendo que havia outras pessoas na área, não necessariamente aqui no Brasil, né, mas principalmente fora do Brasil, que já vem estudando essas questões, que são especificamente aquilo que a gente está chamando de interseccionalidade. Então, aqui, muito brevemente, é como é que eu fui entrando nessa temática, entrando nessa área e até chegar no meu doutorado, que agora, né, eu faço doutorado em educação e a minha temática é especificamente a questão interseccional, né, onde eu estudo as questões relacionadas à classe social, gênero e raça dentro da superdotação. Então, especificamente agora interrelacionado também, interseccionado com a neurodiversidade.
E aí disso dá para a gente também pensar muitas outras intersecções, né? Outras ainda que eu não estou abordando no meu projeto de pesquisa e na minha pesquisa, porque a gente também não consegue fazer tudo de uma vez. A gente precisa fazer algumas delimitações. Então, por isso que outras intersecções possíveis eu não estou considerando, por exemplo, as questões de sexualidade, diretamente, elas não estão sendo consideradas no sentido de eu discutir sobre isso especificamente na minha tese, não vai ser o foco. As questões étnicas, nossa, e N outras, né, que a gente poderia acrescentar. Então, por enquanto, eu vou ficar só com essas na minha tese e já vai ser algo aí que vai trazer muita coisa à tona, com certeza. Pelo menos é o que a gente espera, né? Eu e a minha orientadora estamos animadas com a possibilidade do que vai emergir desse estudo. Então, em linhas muito Então, gerais, né? Aqui um recorte das coisas que eu faço, vamos dizer assim. então, você falou sobre essa questão, né, de se estudar, né, essa temática na universidade, né, principalmente na graduação. Eu tive, né, uma disciplina eletiva, não era uma disciplina obrigatória, onde, na verdade, não era nem da minha grade, era do serviço social, mas que, assim, para mim foi de suma importância, né, fazer esse estudo e me aprofundar um pouco mais. E, assim, me despertou para muitas coisas que eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado, né? Na minha graduação também, eu tive uma professora negra trabalhando o currículo. Então, assim, a primeira coisa que para mim assim, foi transformador foi descobrir que o currículo não era ele tinha um lado, né? Ele trabalhava a serviço de alguém. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa também a pensar o que a gente vai trabalhar com as nossas crianças. E a gente começa a trabalhar, né, refletir sobre toda essa questão. Então, assim, para mim, isso foi de suma importância. E foi aí que eu comecei a repensar toda a minha trajetória, e aí eu comecei a pensar sobre mim, né, e a pensar sobre a minha identidade mesmo e como que a gente estava construindo essa identidade nas crianças também. E eu trabalho numa rede em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, onde a maioria das pessoas são pessoas de comunidade e, consequentemente, pessoas negras. Então, a gente precisava fazer essa reflexão, né? Então, assim, para mim foi muito importante começar daí e aí ir aprofundando cada vez mais e agora chegando na superdotação com a identificação do meu filho, depois com a minha, e aí a gente começa a pensar um pouco sobre essa questão também de e agora? Né? Eu fui identificada só na vida adulta. E as outras pessoas? Será que essa informação está chegando para elas? Como é que está sendo isso? E aí a gente vê também a questão dos estudos em relação, né, às pessoas negras na superdotação. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Sim. Quando eu comecei a estudar sobre isso, o que eu encontrei foi nada no Brasil. Se tiver, eu não achei. Então, não estou dizendo que não tenha. Pode ser que eu não tenha achado, porque a gente não consegue. É muito difícil fazer uma varredura total de tudo que foi publicado já acerca da superdotação aqui no Brasil. Estão sendo publicadas sempre coisas atuais, né? Então, não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que eu é que não achei, né? Quando eu comecei a estudar essas questões. E o que eu achei foi em âmbito internacional. Então, eu comecei a ler questões sobre essas questões mais específicas de gênero e raça em artigos internacionais, mas também trazendo a realidade de outros países. Porque isso também é uma coisa que é importante ser levada em consideração em pesquisa. É importante fazer pesquisas dentro do seu próprio país para produzir conhecimento sobre o seu povo, né? Porque envolve as questões culturais, né? Envolve uma série de fatores, né? Então, realmente muito valioso conhecer como se dá em outros países, mas nós precisamos saber o que está acontecendo no nosso. Então, primeiro de tudo, eu senti uma falta muito grande de produção científica
científica sobre esse tema na área da superdotação. E aí eu comecei a me perguntar, né, tá, mas por que é que as pessoas que pesquisam não estão olhando para isso? Por que será que não? Né? Porque quando se fala, e aqui quero fazer um adendo, hoje, isso eu estou falando quando eu comecei, hoje já tem materiais publicados, tá? Além dos meus, já tem também outras pessoas que já estão olhando mais para essas questões. Agora, recente, muito recentemente, sei lá, de 2 anos para cá. Né? Então, é realmente são muitos novos os materiais que estão publicados e que eu tenho acesso também agora. E, então, esse questionamento eu comecei a fazê-lo, né? Mas por que será que não está se falando disso? Até porque quando a gente pensa, né, uma coisa que eu sempre digo, comento quando eu vou dar alguma palestra, algum curso, alguma coisa na área da superdotação, que quando se fala em superdotação, qual é o ideal imaginário que se tem? Porque se tem um ideal. E por que será que esse ideal, ele é um menino branco, classe média, que é um gênio na matemática, ou que joga xadrez, ou assim, porque o ideal é esse. É criança, uma criança branca, é um menino loiro, do olho azul, que usa óculos, geralmente um óculos até grosso, assim, né? O aro do óculos da criança, que é nitidamente de classe média, não média muito para baixo, média mais para cima, né? Porque também tem várias, classe média agora está bastante classificada, né? Em níveis. Mas não é uma classe média mais para pobre, não, é uma classe média mais média para cima, né? E também essa criança tem uma área já determinada, que é a matemática. E hoje até se faz uma associação um pouco com a tecnologia, porque depende do acesso também. A tecnologia não é um acesso livre para todos. Depende da classe socioeconômica que você pertence para você ter educação à tecnologia também, né? A educação tecnológica não é para todos. Não é. É para quem pode, financeiramente, economicamente, ter acesso. Então, esse é o ideal quando se fala em superdotação. E esse ideal, ele exclui todo mundo, né? Todo mundo fica excluído dele, porque, é claro, existe essa criança que é um menino branco, de classe média, que é superdotado e que pode ser superdotado na área da matemática, da tecnologia. Tem, não estou dizendo que não exista. Mas eventualmente, uma pessoa ou outra que pode se encaixar em todos esses itens da lista, né, vamos dizer assim. Uhum. E a questão aqui é por que o ideal da superdotação é esse. Essa é a grande questão. E aí, quando a gente olha para esse ideal, é uma criança que nunca cresce, né? Ela está sempre criança. Então, a gente não pensa num superdotado de 60 anos, de 70 anos. A gente pensa numa criança de 4, 5, 6 anos. A gente não pensa num adolescente superdotado. Então, não estou nem falando das meninas, né, das mulheres. Não é uma menina que é superdotada, é um menino. Uhum. E por aí vai. A gente pode problematizar muitas questões em cima dessa figura, dessa imagem, em relação à idade, em relação a gênero, em relação às questões raciais, étnicas, socioeconômicas, sexualidade, e por aí vai, né? Então, digamos que a problemática já começa por aí. Quando nós fazemos pesquisa e nós não delimitamos esses marcadores sociais, nós estamos reforçando um ideal social. Então, o que eu fui percebendo ao longo do que eu fui vendo de artigos e de pesquisas? Fez um estudo com tantos superdotados, com tantos. Mas você não especifica, você não sabe quem são essas pessoas, né? São meninas, são meninos, são cisgênero, são transgênero, são negros, são brancos, quem são essas pessoas? Então, se eu não digo quem é, o que vai permanecer? É o imaginário, é o ideal. Tudo bem que não é uma obrigatoriedade de se fazer esse recorte, essa delimitação. Não é que seja obrigatório, mas eu considero ser muito importante. Porque se eu, por exemplo,
exemplo, vou para uma escola, que seja, e eu vou fazer um levantamento nessa escola, quem são essas pessoas que estão lá? Porque é muito diferente fazer um levantamento numa escola aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, de na Bahia, ou, sei lá, no Ceará, ou no Amazonas, ou no Rio de Janeiro. É muito diferente. Tem questões, muitas questões que precisam ser consideradas. Então, nesse sentido, foram as observações que eu venho fazendo. E isso vem me incomodando demais. Sim, vem me incomodando demais. E devido a esse meu incômodo, que eu decidi fazer um doutorado com essa temática também, né, de focar o meu doutorado justamente na discussão da interseccionalidade, pelo menos para trazer essa discussão à tona através de uma pesquisa de doutorado, né, e que depois pode se desdobrar em outras coisas. E por fim, mais um detalhe, essa imagem do imaginário social, né, que eu falei, tem mais a questão da área, porque nós temos 4 áreas dentro da superdotação que uma pessoa pode ser superdotada naquela área, que é a ciência, o esporte, a liderança e a arte. Esse ideal aqui do menino que eu descrevi, ele é superdotado na ciência e especificamente em ciências naturais, porque é na área da matemática. Então, exclui-se todas as outras ciências também. E exclui-se as outras coisas. Ele não é um superdotado em arte. Ele não é um superdotado no esporte. Ele não é um atleta. Ele é um nerd. Né? Porque essa é a imagem do nerd também. Então, essa associação entre superdotação e ser nerd, que é muito, muito equivocada. Muito equivocada. Né? Então, nós precisamos, a meu ver, discutir cada vez mais essas imagens, porque elas afetam diretamente a vida das pessoas. É Em verdade. todos os E aí tem um sentidos. comentário aqui, da Dai Quirino que ela falou que essa questão do imaginário, né, impede com que a gente consiga identificar os nossos filhos, porque a gente pensa que eles não são iguais. Então, se eles não são, né, eles não pertencem, eles não são superdotados, né? Porque não está dentro do estereótipo que a gente tem, né? E do Isso. imaginário que Essa a é a gente tem. palavra. A palavra que eu não lembrei de falar, mas você lembrou. Que bom. Exatamente, estereótipo. Né? O estereótipo da imagem, o estereótipo do comportamento também. Porque quando se fala em superdotação também se tem comportamentos estereotipados que se espera. O desenvolvimento como um todo, né? Também tem um ideal muito fantasioso do que é a realidade, né? Na realidade, geralmente é muito diferente. E aí é por isso que eu faço questão de falar, olha, eu sou uma mulher preta, periférica, pobre e superdotada. Porque aí quebra todo esse estereótipo, né? Porque quando a pessoa olha para mim, ela logo questiona tudo isso. Porque como Sim, assim? Entendeu? Como pode ser? E aí a sim. Adriana, pode falar. Não, eu iria só complementar que realmente é muito importante na verdade, eu diria esse conhecimento sobre tudo isso, essa identificação desses marcadores em si mesma, para que se possa falar de forma aberta sobre isso, né? Porque isso também proporciona a oportunidade para outras pessoas se perceberem, né, e se olharem. E já eu, né, também sou mulher, mas sou uma mulher branca. E que venho também de uma classe social, já fui muito pobre. Muito, muito pobre. Hoje já não estou tanto, mas já fui bem pior. Então, a classe social, né, da qual a gente vem, mesmo que haja mudanças ao longo do tempo, mas isso fez diferença lá na infância, fez diferença lá na adolescência. E continua fazendo muita diferença para muitas crianças, muitos adolescentes e muitos adultos até hoje. Então, isso é fundamental que venha à tona, né? Que a gente fale sobre isso abertamente. Então, a Adriana Rocha perguntou assim: queria entender como os adultos passaram despercebidos com a superdotação.
Bom, existem vários motivos para isso, vários fatores, né? Acredito que um dos principais, ou pelo menos alguns dos principais, é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento da família, a falta de conhecimento de professores, de professoras, porque essa criança poderia ter sido identificada na escola, como hoje já acontece, tem famílias que desconhecem totalmente o que seja superdotação, mas tem uma professora lá que levanta uma possibilidade, tem um professor, né? Então, ou até o contrário pode acontecer hoje, né? Pode vir essa identificação da família e a escola, os profissionais da escola não perceber. Então, existem as duas possibilidades. Mas, se a gente pensar quem é adulto hoje, adulto aqui pensando 20, 30, 40, de quanto mais para trás, né? Mais difícil era o acesso ao conhecimento. Se hoje já está difícil com tudo que a gente tem, imagina 30, 40, 50 anos atrás. O acesso ao conhecimento, ele era muito difícil. E também não havia além do acesso ao conhecimento ser difícil, não havia tanta difusão do conhecimento como há hoje. Então tem isso também. Então, o acesso era difícil. Existia pouca produção de conhecimento, pensando quanto mais para trás, menos produção de conhecimento, e muita dificuldade de acesso a ele também. Então, são vários fatores para que as pessoas não tivessem conhecimento. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos. Não havia conhecimento mínimo para alguém levantar alguma hipótese sobre, né? E, junto a isso, a gente pode fazer uma relação muito íntima com a questão da interseccionalidade, porque vamos pensar que quanto mais para trás, mais pobres havia no Brasil. Vamos pensar, quanto mais para trás, anos 80, 90, 80, 70, 60. Então, a população, gente, era a maior parte analfabeta. Não sabia ler e escrever. E, principalmente as pessoas negras. Mais ainda, o índice de analfabetismo era muito maior. Então, nós estamos falando de épocas em que as pessoas não tinham condições de ter acesso ao conhecimento, o conhecimento era muito difícil de chegar, as pessoas não sabiam nem ler e escrever, que diga ter acesso à ciência, ao conhecimento. Né? Inclusive, aqui quero fazer um adendo, né, um comentário, tem aquele filme daquele humorista que ficou muito conhecido no Brasil, o Mussum, Antônio Carlos, o nome dele, né, se eu não me engano. E tem um filme dele. E tem uma cena que é muito emocionante, assim, porque a mãe leva ele à escola e a secretária lá da escola pede que ela preencha a ficha. E aí ela precisa admitir que não sabia ler e escrever. Então, mas ela estava levando ele à escola. Enfim, essa era a realidade da população brasileira, tanto que por que também Paulo Freire se tornou um educador tão expressivo? Porque ele ensinou as pessoas a ler e escrever, gente. As pessoas não sabiam. Digo, pessoas assim, a classe mais pobre, que era a maioria, e até hoje é, né? Mas ainda nos anos, sei lá, 50, 40, vamos pensar mais para trás possível, é infinitamente pior que hoje. Então, a gente está falando de um contexto de um país que não tinha legislação educacional para todos, a educação não era obrigatória. A educação se tornou obrigatória em 1996. Pensem o que é isso. A obrigatoriedade da educação, de que todas as crianças precisariam estar na escola, foi em 96. Eu tinha 13 anos. Foi agora. Né? Então, você imagina para trás. Então, acho que só nesse contexto a gente já pode pensar por que é que não se identificou as crianças que se tornaram os adultos, que hoje não sabem que são superdotados. Não havia legislação de educação obrigatória, para começar. Você não era obrigado a pôr a sua criança na escola. Não tinha escola, porque não tinha. E vamos pensar aí, em muitas regiões do Brasil não tinha escola, a escola ficava muito distante, ficava na cidade,
ou não tinha condições das pessoas frequentarem a escola. Não havia nem a cultura de que a educação era um bem valioso. A educação no Brasil, ela é vista como da classe econômica mais favorecida. Então, quem que era direcionado para estudar? O filho de quem já era doutor. Eu não estou falando quem faz doutorado, tá? Estou falando quem tem o título de doutor, que nem sempre é doutor na academia. Tá? Então, esse era o contexto. Nesse contexto, como é que esses adultos iam ser identificados? Muito difícil. Ninguém nem tinha essa concepção de educação, não havia acesso, a população muito pobre. E aí, nesse contexto, imagina as pessoas negras, as meninas, e aí se somando a machismo, a patriarcado, aquela coisa de que as meninas eram educadas para casar e ter filho, não era educada para estudar, né? Não era em grande medida, não. Eu diria que exceções, né? Talvez exceções, havia famílias que não educavam as meninas para isso. Mas eu estou falando de povo, estou falando de gente da classe trabalhadora, da classe social, economicamente menos favorecida. Então, vamos pensar em espaços sociais como hoje recebe o nome de comunidade, mas há pouquíssimo tempo era favela. Né? Então, hoje temos outro nome que ressignifica também esses espaços. Não é à toa que mudou de nome para ficar mais bonito. Não, é por uma questão de ressignificação da vida dessas pessoas. Mas, se a gente olhar para a história do Brasil, nós vamos compreender o que é que a gente tem aí uma imensidão de pessoas superdotadas que não foram identificadas. Nós precisamos olhar para o contexto. Aí o contexto nos explica. Né? E por fim, então, eu acho que esse é um dos pontos principais. E associado a ele vem as questões de gênero, claro, como eu disse aqui, né, o machismo, o patriarcado, associado fortemente ao racismo também. Então, aí a gente vai somando outras coisas mais que contribuem para que as pessoas não tenham sido identificadas. Nem as brancas eram identificadas, que diga as pessoas negras, gente, num contexto desse. Uhum. Né? Acredito. E aí a gente entra no tema de hoje, né? E aí, quais são os desafios da mulher negra superdotada? A que consegue ser identificada, né? Os desafios socioemocionais. Eu imagino que sejam muitos. Eu digo imagino porque eu sou uma cientista, eu estudo e pesquiso sobre, mas eu não vivencio. Uhum. E aqui eu acho que é uma coisa muito importante, né, de se delimitar. Nada impede que uma pessoa branca como eu pesquise sobre racismo, estude sobre o racismo, sobre, enfim, qualquer coisa. Né? Eu não necessariamente preciso ser uma mulher negra para falar disso. Porém, é muito importante, quando somos pessoas brancas, né, como eu, é preciso se saber de onde se fala. Porque eu não falo do mesmo lugar de quem sofreu racismo desde a infância. Porque, por ser branca, eu nunca sofri racismo. E eu aprendi isso estudando, porque ninguém me falou. Não foi alguém que me disse isso. Eu que fui atrás e fui lendo e fui lendo que eu digo assim, lendo não só artigos, mas comprando livros e estudando mesmo, e aí que eu fui descobrindo que isso acontece. Então, até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, eu também não tinha conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre essas questões. Então, por que eu estou falando isso? Porque a vivência de cada pessoa constitui realidade. Então, por exemplo, eu que sou branca, é claro que há muito tempo eu sei o que é racismo, eu sei que tem racismo, mas eu não sei o que é, de fato, porque eu nunca vivi, digo como vivência. Eu sei como a pessoa que tanto estuda quanto observa, porque eu também observo no dia a dia. Isso me dá a permissão de estudar, de falar sobre, de discutir, de debater sobre, mas é do lugar de uma pessoa branca que não vive isso.
e na nossa atual conjuntura não vou viver. Isso é importante. E isso é algo que quando eu penso, muito me dói, porque eu penso, bom, eu não vivo porque eu sou branca, porque se eu não fosse branca eu viveria. Então, ou seja, tem alguma coisa na nossa sociedade que está indo muito mal. Está indo muito mal e nós precisamos mudar. Então, quando você fala dos desafios, né, eu posso falar deles, mas de um lugar de quem estuda sobre, porque é diferente do lugar de quem os vive. Então, é muito diferente. E aí é nesse sentido também que é tão importante a abertura da ciência para estudar essas questões, para que nós tenhamos cada vez mais espaço de escuta, porque as pesquisas são espaços de escuta, principalmente as pesquisas na área de humanas, né, que se propõem a estudar o ser humano, eu vejo isso interligado totalmente com espaços de escuta. Então, em pesquisa, independente do seu método, nós escutamos as pessoas e nós vamos dizer para o mundo o que acontece com essas pessoas. E o que acontece, então, aí nós vamos poder comunicar para outras e as pessoas vão ler aquele artigo, vão ler aquela tese, vão ler aquele livro e vão, nossa, isso aqui existe no mundo. Então, eu vejo que esse é o grande papel de quem é cientista. E aí, nesse papel, é que nós delimitamos, né, de que lugar que nós falamos. Então, e isso eu aprendi com outros cientistas. Isso que eu estou falando aqui é porque eu li em livros, eu li em artigos, enfim, né, pessoas comunicando isso e eu pensei, nossa, isso faz muito sentido. Pelo menos para mim, faz muito sentido, né? Então, e se eu fosse dizer talvez um dos maiores desafios das pessoas negras, das mulheres negras, é lidar junto com o sexismo e o racismo. Porque são duas estruturas combinadas, né? E que funcionam, infelizmente, muito bem juntas. Elas funcionam, elas organizam a sociedade de tal modo que ela se enraiza, né, na mentalidade das pessoas como um todo. E as pessoas reproduzem, porque estão inconscientes disso. Então, eu acho que grande parte dos desafios que mulheres negras vivenciam desde que nascem, vamos dizer assim, está relacionado com a estrutura social. Porque existem os desafios de ser uma pessoa neurodivergente pelo seu funcionamento, pelo seu desenvolvimento. Isso é o esperado para qualquer pessoa. Mas quando se trata de uma pessoa que é negra, que é mulher, e aí se a gente for associar também a outros elementos, se for transgênero, por exemplo, porque a vivência de uma mulher negra cisgênero é diferente da mulher negra transgênero. A gente vai acrescentando outros elementos mais aí, né, nessa questão toda, né? Mas, a meu ver, né, daqui do meu ponto de vista pessoal e também como cientista, eu considero que esses desafios, eles são derivados dessa estrutura, em grande medida. São derivados da questão socioeconômica como um todo, que já priva, né, traz muitas privações já desde a infância, por exemplo, a não ter o acesso à educação de qualidade, até hoje, assim. A não ter acesso a muitas coisas e não ter oportunidade. Aqui acrescentando mais um item fundamental, oportunidade. Porque uma mulher negra, né, ela pode ser muito competente em determinada área, ela pode ser muito estudada. Já é difícil estudar, mas se ela consegue estudar, ela pode ser uma doutora numa área, ela pode ou ter, assim, muita competência mesmo, mas ela acaba não tendo oportunidade. E por que ela não tem oportunidade? Por conta da estrutura social. Então, é muito mais possível a gente ver uma pessoa com uma outra
caracterização social conseguir, por exemplo, uma vaga de trabalho do que uma mulher negra, uma mulher preta. E muitas vezes a outra pessoa pode até ter menos competência que ela. O que é mais, o que mostra mais escancarado ainda essa questão da estrutura social. Então, a Balduino, neuropsicopedagoga, fez um comentário aqui que tem tudo a ver com o que você está falando. Ser uma mulher negra com formação é ser sempre questionada de sua capacidade de estar ocupando aquele espaço majoritariamente branco. Sim. Sim. E isso se reproduz, né? Se reproduz porque é o olhar que é lançado para aquela pessoa por conta dos marcadores sociais dela, não por causa da competência dela de fato. Então, aqui não, eu vejo que não é a competência em si que está sendo questionada, é o todo. É como se fosse, olha, você que tem esses marcadores, você não pode ocupar determinados lugares. Então, não é a competência em si que está sendo questionada. Pode parecer que é, mas não é. Porque por trás do que está sendo questionado é a existência daquela pessoa naquele lugar. Ó, esse lugar não é para você. Isso vem na forma do questionamento da competência. Então, é aquela coisa, parece, mas não é. Não é a competência que está sendo questionada de fato. É o lugar que aquela pessoa está se propondo a ocupar, né, quando ela ocupa aquele espaço, vamos dizer assim. E aqui isso me faz lembrar nas minhas faculdades. Vou fazer um breve comentário aqui só para ilustrar isso. Infelizmente, eu diria para ilustrar, né? Porque tem a ver com essa estrutura toda. Eu fiz uma faculdade particular e eu só consegui chegar à faculdade particular por conta das bolsas do ProUni. Porque senão não teria a menor condição de ter estudado numa faculdade particular. E eu também, por N fatores estruturais, também, eu não tinha condições de passar numa federal. Porque eu não tive lá da base preparação para. E por mais competente que eu fosse, e sempre fui, por ser muito acadêmica, né, ser uma superdotada realmente muito acadêmica, eu tinha consciência que eu não tinha estudo suficiente para passar numa federal no curso de psicologia. Porque o curso de psicologia sempre foi muito disputado. Então, numa federal, eu não ia ter condições de passar e eu tinha consciência disso. Por isso, eu tentei entrar numa particular a partir de uma bolsa do ProUni, tinha que ser integral, porque eu não podia pagar nem a parcial. E nisso eu consegui. Eu fui me dedicando, enfim, e consegui entrar numa faculdade particular, com bolsa integral, porque a parcial não podia pagar. Mas onde que eu quero chegar nesse contexto? Uma faculdade particular que era no Paraná, que é de onde eu nasci, enfim, eu nasci no estado do Paraná, moro no Rio Grande do Sul atualmente, mas nasci no Paraná. E estudei lá. Nessa faculdade, tinha, a classe social dela era uma classe média, mais ou menos. Né? O pessoal, classe média, que trabalhava, salariado, geralmente, mas que conseguia tirar de algum lugar para pagar a mensalidade da faculdade. Então, não era uma faculdade de gente mais rica, não, era um médio mais ou menos. Médio, assim. E eu não estudei com nenhuma mulher negra. Na minha turma não tinha, nas outras turmas também não tinha. Eu tive contato com um estudante negro só, que ele estava em outra turma, né? Inclusive, se tornou um grande amigo. Até hoje, nós somos muito amigos, muito próximos. Mas só tinha um homem negro, das turmas todas. E quando eu fui para filosofia, não foi muito diferente. Uma universidade estadual, daí no caso, né, ninguém pagava. Mas eu tive uma colega negra, mas ela teve muitas dificuldades para conseguir se formar. Muitas dificuldades, assim, enormes.
Não por falta de competência dela, mas por conta de outros fatores. E tanto é que ela não se formou com a turma, ela precisou sair do curso depois. Nossa, foi uma história, assim, muito sofrida. Muito sofrida. E era a única mulher negra que tinha nas turmas também de filosofia. Então, de novo, né, um espaço predominantemente branco. Tanto a minha graduação em psicologia, quanto na graduação em filosofia. O mestrado em educação também não tinha colegas negros. Então, ou seja, onde é que estão as pessoas negras? Onde é que elas estão? Mesmo nos espaços educacionais públicos, né? E aí que só com o tempo que eu fui estudando essas questões que eu fui compreendendo por que essas pessoas não chegam. Ou se chegam, não conseguem se manter. É muito difícil se manterem estudando, né? E por que eu estou trazendo essa minha experiência? Porque se houvessem mais pessoas negras nesses espaços, eu também teria uma formação diferenciada. Teria sido bom para todo mundo, porque eu também teria uma experiência diferente. E então, por isso, a importância dos espaços, a gente construir o máximo que a gente puder espaços e construir oportunidades em qualquer lugar. Aqui eu dei um exemplo das instituições formais, mas que nós possamos construir espaços em outros lugares também. Claro que lá é super importante que a gente continue tendo políticas públicas e tudo mais para que as pessoas possam ter acesso e permanência, né? Porque primeiro é o acesso, depois é a permanência nesses espaços. Mas que a gente possa fazer isso em vários lugares. E eu considero que uma das maneiras de fazer isso é pesquisando. Porque é trazer para a academia essa população. Quando eu procurei no banco de tese da CAPES, eu não achei nenhuma pesquisa com o tema que eu estou fazendo. E aí eu pensei, gente, mas como assim ninguém estudou isso ainda? Percebem como é estrutural e a coisa se repete, se reproduz? Eu penso, gente, como assim na área da educação ninguém estudou isso ainda? Especificamente, por exemplo, as mulheres negras ou pessoas negras, independente, né? Mesmo que não tenham sido mulheres, mesmo que não sejam adultas, fosse criança, sei lá, tivesse estudo nisso, sobre isso, né? Especificamente superdotadas. E não tem. Então, você vê como que reproduz tudo isso, né? Os espaços reproduzem. Enfim, então, eu acho que talvez vá por aí, sabe? As possibilidades que a gente tenha de fazer alguma coisa em algum lugar. E o que a gente fizer, eu acho que, pelo menos é o que eu espero, né? Que possa contribuir para alguém, de alguma forma, em algum lugar. Que eu também não sei, não tem como a gente mensurar isso, né? Mas é o que a gente espera, né? Não tem como ser cientista e não ser esperançoso, gente. Se não tiver esperança, você não pesquisa. Você precisa ter esperança. Senão aí desanima e daí não vai, né? Mas enfim. É verdade. Patrícia, precisamos encerrar. Foi muito rápido. Acho que a gente tem que fazer outro encontro, hein? Ainda tenho muita Sim, coisa para porque é um falar, tema que é muito né? amplo, né? Há É, muito a se falar sobre. eu acho que a gente precisa fazer uma parte 2 aí depois. Porque, assim, eu acredito que a gente precisa explorar quanto mais, melhor esse tema. Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais refletir sobre isso, né? Muita gente hoje está começando a se despertar, né? Eu convidei também o pessoal da escola onde eu estou atuando hoje, né, no AE, para crianças superdotadas dentro de uma comunidade. Então, assim, a gente começa a refletir sobre isso. Quando a gente Uhum. começou a montar essa sala de AE, a primeira coisa que perguntaram foi: ué, mas tem criança superdotada aqui? Tem Onde é que elas certeza? estão? Né? Quem são essas Sim. crianças? Quantos são? Mas tem isso tudo? E aí as pessoas Uhum. começam a se despertar e começam a refletir. Então, assim, quanto mais a gente fala, né? Sim. Quanto mais a gente traz esse tema à tona, mais as pessoas começam a refletir e mais as coisas começam a mudar, né? Porque Uhum. a gente muda as pessoas, né? Para as pessoas mudarem o mundo, né? É o que dizia o Paulo Freire. Então, assim,
quanto mais a gente falar, melhor, mais as pessoas vão refletir e as coisas vão começar a mudar. E é isso mesmo, né? Quando você falou dessa questão da universidade, quando eu entrei também em 2002, e assim, foi um ano muito marcante para mim. Por quê? Foi um ano antes das cotas. E aí eu também era a única mulher negra retinta da minha turma, de mais de 50 numa universidade pública, num curso não muito elitizado, né? Então, a gente, depois, no ano seguinte, eu comecei a ver várias pessoas pretas dentro da universidade, coisa que eu não via. Isso vai criando, né, identidade, a gente vai começando a se identificar dentro da Sim. universidade e acreditar que aquele lugar também pertence a gente, né? Eu acho que isso é importante também, né? Então, assim, esse projeto sobre representatividade também é para isso, né? Para a gente também mostrar que é possível, né? Que a gente também tem um lugar de fala, que a gente também está aí, que a gente existe e que as pessoas precisam parar um pouco e refletir sobre essa questão. Então, eu quero te agradecer, eu queria que você falasse um pouco sobre seus projetos. Você está lançando um livro agora, a gente precisa encerrar, porque senão a live vai cair, mas eu quero muito que você fale sobre isso. Tá, eu só quero então dizer que eu vi que teve mais duas perguntas aqui que não vai dar tempo da gente responder aqui ao vivo, né? Mas quem fez as questões, se quiser, entre em contato comigo lá no inbox, tá? Eu posso, no inbox aqui do Instagram, que aí eu posso responder por lá, tá? Realmente não vai dar tempo, né, da gente responder aqui ao vivo. Mas, então, sim, deixa eu agora reorganizar aqui as ideias. Bom, isso, é que tem muita coisa acontecendo, por isso que para eu poder falar para vocês a ordem dos acontecimentos. Bom, o meu livro, que é acerca da sobreexcitabilidade na superdotação, ele já está no prelo, que significa que ele está em processo de impressão, tá? Então, muito breve aí, assim eu aguardo também, né? Estou agora no aguardo da editora, que o livro fique pronto e que já possa, enfim, logo já possa estar aí divulgando para vocês. E junto com o livro, tem um outro projeto também, que vai ser um curso que vai estar associado ao livro. Então, se alguém também tiver vontade de estudar um pouco mais acerca desse tema, além do livro, vai ter o curso. E tem mais outros projetos acontecendo assim, todos juntos. E no meio disso, estou fazendo doutorado. Então, tá um monte de coisa acontecendo. Amanhã tem live, né? Tem a jornada com o Clube da Aprendizagem no YouTube, né? Sim, sim. Que Eu vou horas vai falar, ser? isso é amanhã no YouTube, no canal Clube da Aprendizagem, onde eu vou estar falando de estratégias para lidar com a sobreexcitabilidade. Essa é a temática de amanhã. Muito bom, não percam. 19h30, se eu não me engano, é o horário. Acho que é isso. Sim. Gente, muito obrigada, tá? Por tudo, por vocês estarem aqui, por terem assistido a gente, por terem participado, feito perguntas. Obrigada, Patrícia, por sua generosidade. É um Você prazer. sempre foi assim, muito generosa comigo. Eu agradeço muito por tudo. Espero que a gente consiga marcar uma próxima oportunidade para a gente voltar a esse assunto, né? O pessoal gostou bastante. Eu acho que a gente precisa falar quanto mais, melhor. Sim, vamos para a parte 2, então. Fica aí já o link para a próxima parte. Precisamos falar cada vez mais sobre isso. Isso aí. Tchau, tchau, então. Gratidão. Muito obrigada por tudo. Beijo a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.